Pois bem, gente, então vamos aqui começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar um outro assunto importantíssimo, que é derivadas. Então, a gente já viu limites, agora nós vamos ver derivadas. E agora você já sabe como calcular limites para funções de n variáveis. E a pergunta que fica é, como será que eu calculo derivadas agora para funções de n variáveis? Lembrando que derivadas eram limites, né? Você usava a definição de limites para definir derivadas. Então, vamos lá. Mas você vai ver que derivada é mais tranquilo que limite, na verdade, tá? Eu já vou adiantar isso para você você não ficar aí tenso. Então, vamos lá. Vou começar. Essa aí é a aula 13, ó. Nossa aula 13, já derivadas parciais. Antes de eu mostrar aqui os próximos passos para vocês, eu queria começar aqui no quadro. Só queria fazer alguns comentários antes de começar. Então, vamos aqui para o quadro 2. A gente vai falar um pouquinho sobre derivadas parciais. Primeiro, gente, eu quero que você entenda que nós já sabemos trabalhar com funções de n variáveis. É claro que eu vou dar uma atenção aqui para funções de duas variáveis, já que as funções de duas variáveis eu consigo analisar o gráfico dela. Então, vamos fazer um exemplo aqui bem básico. Só um exemplo aqui para começar. Ó, digamos que você tem uma função de duas variáveis. Bom, então essa função depende de x, depende de y. Bora dizer que essa função é x vezes y ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aqui é uma função de duas variáveis. O domínio dela todo é R2, né? A não ser que eu restringisse ele, mas até aqui de boa. Muito bem. O que eu posso fazer com essa função aqui? O que acontece se eu fixar uma das variáveis dela? Por exemplo, digamos que eu quero analisar essa função f quando o meu y está fixo, ou seja, quando o meu y é igual a uma constante. Isso qualquer constante, pode ser 0, pode ser 2, pode ser 4. Então, vamos analisar esta função aqui quando eu vou fixar o y, ou seja, o y agora vai ser uma constante para mim. Então, aqui, ó, f. Aí eu vou fixar y como sendo, sei lá, 2. Vou colocar o 2 aqui. 2, pronto. O que acontece quando eu fixo a minha variável y em 2? Eu olho para a minha função, onde tem y, eu coloco o valor 2. Então, vai ficar assim, igual a x vezes 2 ao quadrado dividido para 2. Eu posso simplificar aqui, né? Aqui é 4 sobre 2, isso aqui vai ficar 2x. Então, olha só. Vocês concordam comigo que, depois que eu fixei aqui o y igual a 2, essa minha nova função aqui, 2x, eu não posso olhar para ela isoladamente como se fosse uma função de apenas uma variável? Sim ou não? Posso, né? Essa nova função aqui, eu poderia olhar para ela como uma função, que eu vou chamar de função g, que só depende de x. Agora eu pergunto para vocês, isso foi coincidência só porque eu fixei y igual a 2? Foi uma coincidência? Se eu fixasse y para qualquer outro valor, isso aqui ia acontecer? O que vocês acham? Fixa y igual a 0, fixa y igual a 10, 15, 1000, π. Isso aqui ia me dar uma função que só depende de x, sim ou não? Sim. Então, toda vez que você fixa uma das variáveis, no caso, estou fixando a minha variável y, então, a minha nova função que eu formei aqui vai ser uma função que só depende de uma variável. Até aqui tudo bem? Beleza, né? Se essa minha função fosse uma função de apenas uma variável, eu ia saber calcular a derivada dela? Sim ou não? Saberia, né? Qual é a derivada dessa minha função g aqui? É 2. Então, olha que legal. Se a minha função de duas variáveis fosse uma função de uma única variável, eu saberia calcular a derivada dela. Já que eu tenho só uma variável aqui, aí eu posso aplicar minhas regras de derivação. Ou, se eu quisesse também aplicar o limite, né, eu poderia aplicar o limite para essa derivada aqui. Se eu fixasse se para essa função eu fixasse agora o x, jogasse um valor aqui para x, o que ia acontecer? Isso aqui é um exemplo só, tá? Se eu pegasse agora, deixa eu colocar aqui, que eu fixei. Fixando y igual a 2. Quando eu fixo y igual a 2, eu acabo pegando essa minha nova função 2x, só que essa função é uma função que só depende de x. Eu poderia fixar o x também. Quando eu fixo o x, ó, fixando
x igual, sei lá, 8, se eu fixo x igual a 8, como é que vai ficar a minha função f agora? Vai ficar f, no lugar do x eu vou colocar 8, no lugar do y, o y vai continuar sendo y, variando. Então, eu venho para essa minha função aqui, ó, no lugar do x eu coloco 8. Então, vai ficar 8 vezes y² sobre 2. Isso daqui é 4y². Quando eu fixei o meu x, a minha nova função virou uma função aqui, ó, 4y². Você concorda comigo que essa função agora só depende de y quando eu fixei o x? Sim. Então, eu vou chamar ela aqui, ó, de h de y. Se eu quisesse derivar essa minha nova função aqui, eu conseguiria derivar? Conseguiria. Qual é a derivada disso daqui? 8y. Por quê? Porque ficou fácil. Porque da feita que eu fixo aqui uma das variáveis, o que eu acabo fazendo, na verdade, é tornando a minha função uma função de uma única variável. E aí eu consigo, então, aplicar minhas regras de derivação. Até aqui tudo bem? Tá, então, vamos lá. Digamos que eu vou analisar. Eu fixei o x igual a 8 e fixei o y igual a 2. Então, vamos trabalhar com esse ponto. Para x igual a 8, y igual a 2. Então, olha só. Para xy igual a 8 e 2. Ó, só que qual é a minha estratégia aqui? Eu não vou fixar os dois ao mesmo tempo. Vou fixar só um e calcular a derivada do outro. Então, por exemplo, deixa eu escrever de outra forma, que não está legal escrevendo assim. Vou voltar aqui para x igual a 8. Podemos calcular a derivada em y igual a 2, tá? Não sei se ficou ambíguo aqui, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer. Então, para x igual a 8, a minha função f vai ficar f de 8y, é a minha função 4y², que é uma função que eu chamei de h de y, porque ela só depende de y. E agora eu posso calcular a derivada dessa função para y igual a 2. Como é que eu calcularia usando o limite, por exemplo? Vamos lá, digamos que eu quero calcular a minha derivada, essa derivada aqui, só que para y igual a 2. Você lembra da definição de limite? Isso aqui ficaria limite para h tendendo a 0. Limite de quem? De h 2 mais h, aqui eu escolhi uma letra ruim, né? Porque h maiúsculo, h minúsculo, mas tá bom. 2, é só mudar a letra aqui. Deixa eu colocar, em vez de h, vou colocar a. Pronto. Ficar 2 mais a menos h2 dividido para a. Então, ó, é assim que você calculava a derivada, usando esse limite. Você lembra disso lá no cálculo 1? Pois é, só que o meu h, quem é o meu h? Meu h de y, bora voltar para cá. Ó. O meu h de y, ele é a função f de 8y, ok? É a função f de 8y. Então, eu poderia substituir isso aqui pela função f. Ficaria assim, ó, limite, o a tendendo a 0. Quem é o meu h de 2? É a função f de 8, 2. Quem é o meu h de 2 mais a? No lugar do y, eu vou colocar 2 mais a. Então, vai ficar assim, vai ficar f. O x é sempre 8. E aqui o y vai ser 2 mais a. Menos o x é sempre 8. E aqui o meu y vai ser 2. Dividido para a. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, fixei uma das variáveis. Fixei a variável x igual a 8. Está aqui, fixei. Quando eu fixei essa variável, essa minha função vira uma função de apenas uma variável, que é a variável y. E agora eu estou calculando a derivada dessa função aqui, quando y é igual a 2, usando a definição de limite. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu quero calcular a derivada de h quando y é igual a 2, vai ficar limite, aqui de h, 2 mais a, menos h2 sobre a, isso quando a tende a 0. Só que essas funções h, elas também estão conectadas com a minha função f, isso quando x igual a 8. Então, no lugar do h, eu só substituo pela função f. f de 8, 2 mais a, menos f de 8, 2. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estou derivando a minha função f
quando o meu x está fixo em 8. Então, ó, o meu x está fixo em 8 e quem está variando é o meu y. E eu quero calcular a derivada para y igual a 2. Então, isso aqui que eu estou fazendo é o que nós vamos chamar de uma derivada parcial. Por que parcial? Porque perceba que aqui, nesse caso, eu só estou derivando parcialmente, porque eu não estou derivando em relação a x e y ao mesmo tempo. Eu estou derivando apenas em relação a y. E o meu x? O meu x está permanecendo constante. O meu x é sempre fixo, nesse caso aqui. E quem está variando é o y. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que eu estou derivando parcialmente a minha função f em relação a y. Então, derivar uma função f em relação a y quer dizer que o seu x está fixo e você calcula a derivada em relação a y como se fosse uma derivada de uma única variável. Eu poderia derivar em relação a x parcialmente, o que significa que o meu y ia ficar fixo e eu estaria calculando como se fosse uma função que só dependesse de x. Qual notação a gente vai usar para isso? A gente vai usar aquela notação clássica, aqui o dzinho de f, dy? Não. A gente vai usar o f'? Não também, porque agora tem duas variáveis, né? Então não pode ter uma ambiguidade. Então, agora nós vamos usar essa notação aqui, ó. Vamos usar esta letra aqui, que é o derrom, derivada parcial de f em relação a y. Aqui eu estou dizendo que eu estou derivando f em relação a y, ou seja, quem está variando é o y. Em qual ponto eu estou derivando? Nesse caso, o x é fixo no 8 e o meu y eu estou derivando ele no ponto 2. Então, é assim que nós vamos escrever. Então, como é que você lê? Derivada parcial de f em relação a y. Nesse ponto aqui, 8,2. Mas se é em relação a y, é porque o x está fixo no 8. E quem está variando é o y, eu quero calcular a derivada dele em 2. Entenderam, gente? Então, basicamente, isso seria a minha derivada parcial. Então, o que eu estou fazendo na prática? Eu estou fixando uma das variáveis e calculando a derivada só em relação à minha outra variável. Agora, o que significa isso geometricamente? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, bora voltar para cá. Quando eu tinha essa função aqui, f, e eu fixei y igual a 2, geometricamente, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o gráfico dessa função aqui, que eu não sei como é, mas ele tem um gráfico, eu estou pegando o gráfico dessa função, e eu estou fazendo um corte nele, ou seja, eu estou fazendo a interseção desse gráfico com esse plano, com essa equação aqui, ó. Quando você faz y igual a 2, isso aqui te dá um plano na vertical. Então, o que eu estou fazendo é pegando esse gráfico e cortando ele nesse plano aqui, y igual a 2. Quando você tem um gráfico e você faz um corte com um plano e você vai olhar a interseção vai te dar uma linha, uma curva. Então, essa curva é uma função de uma única variável. E aí, por isso que quando você vai calcular a derivada parcial, você está calculando a derivada para uma função de uma única variável. Então, é isso que você está fazendo. Quando eu fixo aqui, ó, em x igual a 8, eu estou fazendo a interseção daquela função ali que vocês estão vendo com esse plano x igual a 8. Estou fazendo um novo corte, mas no novo plano. Eu faço o corte, olho para a minha função, vejo a curva que ela está se formando e eu calculo a derivada para essa curva. É isso que eu estou fazendo. Ok? Tá, vamos ver aqui algumas imagens para ficar mais claro aqui para a gente. Então, olha só, a gente está aqui em derivadas parciais. A gente está primeiro verificando, né, o que seria essa derivada parcial. E aqui eu vou mostrar a definição para vocês. Então, vamos lá. Olha só, se f de x, y é uma função de duas variáveis, tá? E vamos pegar aqui um ponto qualquer, um ponto AB do domínio. Então, z igual a f de xb, ó, perceba o que eu estou fazendo aqui, estou pegando no lugar do y, estou colocando igual a b. Isso daqui é a interseção dessa superfície aqui com o plano y igual a b, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Quando eu fixo aqui y como sendo igual a b, eu estou pegando a interseção, estou fazendo aquele corte. Ou seja, isso daqui é o traço ou seção transversal da superfície nesse plano y igual a b. Por exemplo, essa função que eu mostrei para vocês agora, x e y, na verdade, eu estava fazendo essa função aqui, a função energia cinética. Então, a energia cinética, você pode olhar ela como se fosse uma função de apenas duas variáveis.
Ou seja, a energia cinética ela depende de m, que é a massa do seu objeto, e depende de v, que é a velocidade do seu objeto. Então, essa energia cinética, você conseguiria plotar o gráfico dela. O gráfico dela seria mais ou menos essa superfície que vocês estão vendo bem aqui. Claro que aqui eu estou supondo que tanto m quanto v são sempre não negativos, tá? Sempre, na verdade, positivos, melhor. Então, você tem esse gráfico aqui. Muito bem. Olha só, o que acontece quando eu fixo uma das minhas variáveis? Por exemplo, o que acontece quando eu fixo a minha variável v? O que acontece, ó, quando eu fixo a minha variável v, eu faço um corte aqui nesse plano, e quando eu faço um corte nessa minha superfície, olha a curva que ela me dá. Ela me dá uma curva reta. Olha ela sozinha aqui. Então, quando eu fixo a minha variável v, fixei a minha variável v, é como se eu estivesse cortando a minha superfície com esse plano azul, e nessa interseção, ela me dá essa curva aqui, que é uma reta. Ou seja, quando eu fixo a minha variável v, a minha função que sobra ali é uma reta, é uma função de uma variável x, por exemplo. Que é o que acontece aqui, ó, porque olha qual é a minha função aqui, não é? Meio de mv². Se o meu v é fixo, isso aqui não vai me dar uma função a vezes x, por exemplo? A vezes x não é uma reta? É isso que está acontecendo. Então, se eu fixo o meu v, eu tenho uma reta. E se eu fixo o meu m? O que vai acontecer quando eu fixar o meu m? Isso aqui vai me dar uma parábola, justamente, porque vai ficar uma constante vezes v², que é isso bem aqui, ó. Olha só, quando eu fixo o meu m, é como se eu estivesse pegando essa minha superfície e cortando com esse outro plano aqui. Nesse corte, olha o que está me gerando aqui, um pedaço de uma parábola. Opa, que é o que está acontecendo bem aqui. Então, geometricamente, é isso que eu estou fazendo. Quando eu fixo uma das variáveis, eu estou fazendo um corte na minha superfície com um plano. Quando eu faço esse corte, eu olho para a interseção e vejo que função que aquilo está me dando. Então, basicamente, essa é a ideia central da derivada parcial. E aí, formalmente falando, né, olha o que acontece. Uma vez que a e b são constantes, considere agora a função. Essa minha função g de x é a minha função f, quando x está variando, e quando y é a minha função b. É constante igual a b. E ó, se g é derivável, eu consigo calcular aqui a derivada da minha função g em a, que é esse meu limite aqui que eu mostrei para vocês no quadro. Só que a minha função g de AB é a função f de a mais h em b. Quem é a minha função g de a? É a minha função f de ab. Né? Então, aqui ó, o b está sempre fixo e quem está variando aqui é o a. A derivada g' de a, nós chamamos ela de derivada parcial de f em relação a x nesse ponto AB. E a notação dela é essa daqui, que é tudo que eu já comentei aqui no quadro, na verdade. Né? Então, ó, derivar parcialmente f em relação a x seria calcular esse limite aqui, onde o meu y está paradinho aqui no b e só o meu x está variando. Da mesma forma, eu poderia calcular a derivada parcial de f em relação a y, quando eu fixo x igual a a, ó, o meu x está parado aqui no a, e quem está variando é meu y. Você está aqui, ó, b mais h e aqui b. Então, calcular esses limites é calcular as derivadas parciais. É basicamente isso. Então, agora a gente vai calcular rapidamente aqui umas derivadas parciais. E depois a gente vai para a parte mais geral das derivadas parciais. Por exemplo, calcule as derivadas parciais no ponto 2 e 3 dessa função aí. Esse primeiro exercício eu vou calcular usando o limite mesmo, só para vocês relembrarem. Mas depois eu não vou mais usar o limite, tá? Claro que depende da questão, eu sou obrigado a usar. Mas nas questões que a gente vai resolver aqui hoje, você vai ver que nem vai precisar usar o limite. Tá, então exercício 1. Eu tenho essa função f de xy igual a x² mais 2y, e ele quer calcular as derivadas parciais no ponto 2, 3. Vamos lá, gente. Então vamos resolver isso daqui. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Se eu tenho uma função de duas variáveis, então quantas derivadas parciais, pelo menos de primeira ordem, eu tenho nesse caso? Tenho duas só. Então você só pode derivar
em relação a x, em relação a y. Claro que tem derivadas de segunda ordem, terceira ordem que a gente vai ver depois. Mas, por enquanto, falando só de primeira ordem, diretamente você pode pegar essa função aqui, derivar parcialmente em relação a x ou em relação a y. O ponto ele já me deu, é esse ponto aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular primeiro a derivada parcial de f em relação a x, tá? Isso nesse ponto que ele me deu, que é o ponto 2, 3. Então, calcular isso daqui equivale a você calcular o limite quando h tende a zero, de f. Aqui, quem está parado é o x ou é o y? Quem está parado aqui? É o y que está parado e o x está variando. Se o y está parado, então ele sempre vai ser o valor 3 nele. E já que o meu x está variando, então onde tem x vai ficar 2 mais h. Aqui ó, vai ficar 2 mais h. O meu y vai estar sempre parado no 3. Menos, aí aqui vai ficar f de 2, 3 mesmo. Dividido por h. Isso aqui vai ser igual ao limite. Tá, vamos calcular. Lembrando que a função é essa. Então, nessa função aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar 2 mais h. Então, vai ficar 2 mais h ao quadrado. Vai ficar 2 mais h ao quadrado. Aí aqui, mais 2 vezes y. O y é 3. Vai ficar mais 2 vezes 3. Aí, menos. Vamos calcular agora para essa mesma função, quando o x é 2, quando o y é 3. Quando o x é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Ó, aqui eu vou colocar o parênteses só para a gente não errar o sinal. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 3. 2 vezes 3. Tudo isso dividido por h, isso quando h tende a zero. Até aqui tudo bem, eu só fiz as substituições. Aí eu vou desenvolver. Ó. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de 2 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 4h, mais o quadrado do segundo. Aí você fala, nossa, professor, isso porque o senhor falou que era mais tranquilo. Não, mas é, porque aqui eu estou fazendo pela definição, por isso que está dando um pouco de trabalho. Aí aqui vai ficar mais 6. Aí aqui, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar menos 4. Aqui é 6, vai ficar menos 4 e menos 6. Menos 4, menos 6. Dividido por h. Isso quando h tende a zero. Tá, aí você vai perceber que aqui já vai ter uns cortes, né? Por exemplo, aqui eu tenho 6 menos 6, então eu posso cortar. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Aqui eu tenho menos 4, então eu vou cortar esse com esse. Aí quem sobrou aqui? Isso aqui ficou igual ao limite. Aqui sobrou 4h mais h quadrado. 4h mais h quadrado. Tudo dividido por h, quando h tende a zero. Aí aqui, ó, posso simplificar. Posso dividir esse h com esse h e com h quadrado. Cuidado, tá? No caso, eu dividi esse e por esse ao mesmo tempo. Isso você pode fazer. Você só não pode pegar esse e dividir só com esse, ou só com esse. Caso você tenha dúvida, sempre coloque em evidência, que isso aqui vai funcionar também. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de 4 mais h, não tem mais o sobre, porque ficou 1, quando h tende a zero. Isso aqui dá quanto? 4, né? Então, a derivada parcial, para essa função, a derivada parcial em relação a x, nesse ponto, deu igual a 4. E acabou aqui. Agora a gente vai fazer em relação a y, né? Já que eu tenho duas derivadas parciais de primeira ordem. Isso aqui é só para a gente treinar. Muito bem, vou derivar agora aqui a minha função f, vou derivar em relação a y, o ponto é o mesmo, 2, 3. Vamos lá, o que vai mudar aqui? O limite é o mesmo, é para h tendendo a zero, só que agora, quem é que está fixo? É o x ou é o y? É o x, então, toda vez que vai aparecer aqui o x, sempre vai ser exatamente 2. Então, aqui é sempre 2. E o y vai ficar 3 mais h. Menos, aí aqui você coloca f, x2, y3, dividido por h. Lembra o que isso significa? Ó, o x está paradinho, o 2 e o 2. Quem está variando é o y. Estou fazendo uma variação aqui em torno do 3.
3 mais h, e aqui é 3. Tá, então isso aqui vai ficar igual ao limite. Aqui eu vou substituir, no lugar do x, eu vou colocar 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Vai ficar 4 mais... Aí ali na minha função é 2 vezes y, então vai ficar 2 vezes 3 mais h. 2 vezes 3 mais h. Aí menos, de novo, esse daqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos 6, que foi a mesma coisa que a gente fez ainda agora, dividido por h. Isso quando h tende a 0. Aí aqui eu simplifico, ó, 4 menos 4. Aqui vai ficar 2 vezes 6, 2 vezes h. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes h, menos 6 sobre h. Isso quando h tende a 0. E aí eu só simplifico. 6 menos 6, sobra 2h sobre h, simplifico também. Vai ficar só limite de 2. Então, aqui é 2. Então, a derivada parcial em relação a x naquele ponto é 4. E a derivada parcial em relação a y nesse mesmo ponto é 2. Então, perceba que as derivadas parciais deram valores diferentes. O que é normal, na verdade. Na maioria das vezes, elas vão dar valores diferentes mesmo. Então, ali é 4, que é 2. Alguma dúvida aqui? Só apliquei o limite. Aí você vai dizer, professor, eu precisava aplicar o limite? Nesse caso, não. Nesse caso, não. E agora, no segundo exemplo, eu não vou aplicar o limite. Vocês vão ver como é que funciona nesse caso. Então, olha só, exercício 2. Calcule as derivadas parciais nesse ponto agora, que é o ponto π e 0. Isso para essa função g. A minha função g é a função e elevado a y vezes o cosseno de x. Nesse caso, vocês vão perceber, claro, que eu poderia usar o limite, né? Só que nesse caso vai ficar e elevado a y, vai ficar cosseno, aí eu vou ter que usar a identidade do cosseno. Não quero isso. Então, já que eu não quero, eu vou fazer o modo mais fácil mesmo para essa daí. Tá, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui minha função. Esse aqui é meu exercício 2. A minha função é a g de xy, igual a e elevado a y, cosseno de x. O meu ponto é o ponto π e 0. Tá, vocês vão ver agora que eu vou fazer de outro jeito, que eu acho que vocês vão gostar mais, né? Vocês acham que eu gosto mais do limite. Então, como é que eu faço essa função g aqui? Eu quero calcular as derivadas parciais dela para esse ponto aqui. Bom, eu primeiro vou calcular a derivada parcial em relação a x. Se eu vou calcular em relação a x, quer dizer que é o meu x que está variando. E o meu y vai ficar fixo. Fixo em qual valor? No valor 0, porque é o ponto que ele me deu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é fixar o y. Fixando y igual a 0, que é o valor que ele me deu aqui, ó, x igual a π, y igual a 0. Quando eu fixo y igual a 0, vai ficar g de x 0 aqui. Então, no lugar do y, eu vou colocar 0 aqui na minha função. Então, vai ficar e elevado a 0 vezes cosseno de x. E elevado a 0 é quanto? É 1. Então, isso aqui vai ficar só cosseno de x. Então, quando o meu y está parado em 0, a minha função aqui é a minha função cosseno de x, que eu vou chamar aqui de f de x. Se eu quero derivar ela parcialmente aqui, ó, se eu quero derivar ela parcialmente em relação a x, basta eu derivar essa função aqui, né? Qual é a derivada aqui nesse caso? Então, vou fazer aqui embaixo. Então, a derivada da minha função f é a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, ó, se eu quero calcular a derivada parcial de g em relação a x no meu ponto π e 0, basta eu pegar essa minha função aqui, f', e no lugar do x eu vou colocar π. Então, vai ficar menos seno π. Menos seno π. Quanto é a seno de π? 0. Acabou. E aí, gostaram mais desse ou daquele outro jeito? Do outro, né? Não, o outro é melhor mesmo. Confesso que o outro é melhor. Então, ó, bora aqui no slide rapidinho. Deixa eu só ver se tem aqui o... Ainda não tem outro, mas... A gente vai fazer daqui a pouco, tá, gente? A derivada em relação a
A gente já fez em relação a x, vai fazer em relação a y agora. Só que, nota, tá, gente? Por mais que vocês tenham gostado mais desse novo jeito aí, mas ele só deu certo porque existe a derivada lá. Né? Você já sabe que a função é derivável, você já pode derivar. Mas dependendo da questão, pode ser que você não possa usar esse jeito. Pode ser que você precise usar o limite. Eu já adianto para vocês que nessa sexta-feira agora, eu passei pelo menos uma questão onde você vai ter que usar o limite. Tá? E na semana que vem a gente vai resolver uma outra questão que a gente vai ter que usar o limite. Pois bem, então vamos lá. Já derivei aqui em relação a x, agora eu quero derivar em relação a y. Aqui eu já terminei. Bora ver se eu consigo jogar tudo para cá. Então, ó, vou fixar agora, já que eu quero derivar em relação a y, então vou fixar o x. Então, fixando x igual a π. Quando eu fixo x igual a π, isso é nessa função aqui, tá? Então, vai ficar g de π y. Aí, no lugar do x, eu vou colocar π. Então, vai ficar e elevado a y cosseno π. Quanto é o cosseno π? Menos 1. Então, vai ficar menos e elevado a y, que é uma função que só depende de y. Aí eu vou derivar essa minha função. Eu venho aqui, ó, derivo a minha função. Qual é a derivada de menos e elevado a y? Menos e elevado a y. Então vai ficar menos e elevado a y. Aí agora, para eu calcular a derivada de g em relação a y, no ponto π e 0, o que eu faço? Eu pego essa minha derivada aqui, a galinha, e no lugar de y eu coloco 0. Vai ficar 0, que é menos e elevado a 0, que é menos 1. Muito bem, tranquilo, né? Beleza. Então, é assim que a gente está calculando derivadas parciais. Vamos ver aqui no slide agora que eu vou mostrar a formulação geral para vocês, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu te dava pontos. O ponto era π e 0, o ponto era 2 e 3. Mas eu posso calcular as derivadas parciais também em um ponto genérico, em um ponto arbitrário. Como é que eu faço? Ó, então, para um ponto x, y, arbitrário, quem é a derivada parcial de f em relação a x? Bom, nesse caso, o y vai ficar parado, tá aqui, ó, y, e quem vai variar é o x, por isso que aqui, ó, tá x mais h. Se eu quero derivar a minha função f em relação a y, então o que eu faço? O meu x está paradinho aqui, ó, x, e quem está variando é o y, por isso que está aqui, ó, y mais h. Esse h é uma variação ali próximo de y. Então é isso que você faz. Mas na prática, aqui você já tem, ó, digamos, um algoritmo, né? Na prática, o que a gente faz? Se você quer calcular a derivada parcial de f em relação a x, então a gente vai considerar y como se fosse uma constante e derivar a função só em relação a x. Se eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a y, então eu vou considerar que x é uma constante e vou derivar só em relação a y. Por exemplo, vamos calcular aqui alguns. Ó. Aqui, eu trouxe 3 aqui para a gente calcular. Calcule os derivados parciais dessas funções aí. A gente já vai analisar cada uma delas. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Agora vocês vão ver que vai ficar mais fácil ainda. Tá, então, por favor, preste muita atenção agora, porque creio que essa parte é uma das partes principais da aula, porque aqui é como a gente vai calcular meios derivados parciais em todo o nosso curso. Ó, vamos começar com essa daqui logo. Tá, então preste muita atenção agora, por favor, tá? Você tem essa função aqui, ó, eu vou calcular as derivadas parciais dela. Vou calcular primeiro em relação a x. Então, ó, vou calcular derivada parcial de f em relação a x. Nesse caso, eu não te dei nenhum ponto, nenhum. Então, eu quero que você calcule a forma geral dela, derivada parcial de f em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, então, nessa função aqui, eu vou considerar que y é uma constante para mim. Tá? Então, vou considerar que y é uma constante. Então, como é que você derivaria isso daqui, lá do cálculo 1, se você pensar que y é uma constante? Vamos lá, você tem aqui uma soma, então a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vou derivar primeiro esse daqui. Qual é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. Então, isso aqui vai ficar 6x. Aí, aqui, ó, mais isso daqui. Só que y é constante. Então, qual é a derivada disso daqui?
Zero, porque constante vezes constante é constante. Derivada da constante é zero. Então, vai ficar só isso daqui. Acabou. É assim que você calcula. Agora, como é que você faz para calcular a derivada parcial de f em relação a x em um ponto qualquer? Você só substitui aqui x pelo valor e y pelo valor. Ó, nesse caso aqui, eu calculei a derivada em relação a x e o y sumiu. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? A gente vai resolver outros aí que o y não vai sumir. Bora derivar agora essa função em relação a y. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, então quem vai ser constante é o x. Então você vai olhar para essa função aqui, vai derivar, que nem no cálculo 1, só que considerar x como se fosse uma constante. Então, ó, quando você vai derivar isso daqui, considerando x constante, qual é a derivada disso daqui? Zero. Então, isso aqui vai ser zero. E agora eu vou derivar isso daqui. Y está variando. Então, qual é a derivada de 2y ao cubo? 6y ao quadrado. Então, a segunda derivada parcial é 6y ao quadrado. E terminou. Acabou. É isso. Derivar parcialmente é isso. Na prática, é só isso. Só, né? Você considera uma variável constante e deriva em relação a outra. Vamos resolver o segundo exercício agora que está no quadro. Está no slide, quer dizer. Exercício 2. Que eu não me lembro mais, mas vai aparecer aqui para a gente. Aqui, g de xy. G de xy é igual a 5x à quarta y ao quadrado mais x y ao cubo mais 4. Beleza. Vamos derivar parcialmente agora essa função g aqui. Bom, eu vou derivar ela parcialmente primeiro em relação a x. Então, se eu vou derivar em relação a x, então, para mim, y é constante nessa função aqui. E vou derivar que nem no cálculo 1. Pois bem, se y é constante, vamos derivar esse primeiro termo aqui, ó. O que acontece com esse y ao quadrado quando eu for derivar? Vai ser zero? Não, né? Ele vai aqui para frente. Vai ficar 5y ao quadrado. E eu vou derivar só x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x à terceira. Então, vai ficar 5y ao quadrado. Perceba que isso é constante. A constante você joga para frente. E derivei só isso daqui, que é 4x ao cubo. Pronto. Aí, mais. Agora, eu vou derivar isso daqui em relação a x. Só que y ao cubo é constante. Então, quanto é que vai dar isso daqui? O y ao cubo eu conservo e derivo só x em relação a x, que dá 1. Então, sobrou isso daqui. E qual é a derivada aqui do número 4? É zero. Então, ficou assim. Claro que eu vou ajeitar, né? Vamos explicar. 5 vezes 4 vai ficar 20. X ao cubo, y ao quadrado, mais y ao cubo. Então, essa daqui é a derivada parcial de g em relação a x. Note que, nesse caso, eu derivei em relação a x, mas eu não me livrei do y. Ele continua aqui. Não tem problema nenhum. Então, se eu quisesse calcular a derivada parcial de g em relação a x em um ponto, imagina que é o ponto, sei lá, 1 e 2. Aí, o que eu faço? No lugar do x, eu coloco 1. No lugar do y, eu coloco 2. E calculo a derivada parcial naquele ponto. Só que aqui ele só queria a forma geral mesmo. Agora eu vou calcular a derivada parcial de g em relação a y. Então, para mim, x é constante. Então, se x é constante, ó, 5x à quarta eu vou conservar e vou derivar só y ao quadrado. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y. Então, vai ficar 5x à quarta vezes 2y. Mais, aqui x é constante, vou conservar. Qual a derivada de y ao cubo? 3y ao quadrado. Vai ficar 3, aí x, y ao quadrado. A derivada aqui é zero. Então, aqui só vou multiplicar 5 vezes 2. Isso aqui vai ficar 10, x à quarta vezes y, mais 3x, y ao quadrado. E acabou. E aí, vocês gostaram mais de derivada parcial ou de limite? Muito bem, limite, com certeza, né? Os que eu ouvi aqui, todo mundo falou limite quando eu ouvi. É isso mesmo. Ainda tem mais um exercício, né? Vamos resolver essa função em h. Raiz de x quadrado mais y ao quadrado.
Realmente, limite é o melhor, mas não se preocupe que a gente ainda vai ver algumas coisas de limite. H de xy é igual a raiz x quadrado mais y ao quadrado. Tá, vamos resolver isso daqui agora, gente. Só uma coisa, tá? Só tome cuidado quando você for derivar parcialmente. De fato, na prática, derivar parcialmente é simples. É simples porque você só está aplicando os derivados do cálculo 1, nesse caso. Só tome cuidado para você não se confundir, porque é muito fácil, ainda mais numa expressão quando ela é um pouco grande, você se confundir, esquecer, errar algum detalhe. Então, só fique atento com relação a essas coisas, tá bom? Tá, vamos derivar isso daqui agora. Então, eu vou derivar aqui o h em relação a x. Bom, então, para mim, né, o y é constante. Só que quando eu for derivar em relação a x, vocês concordam comigo que isso daqui é uma função composta? Como é que você deriva a função composta? Regra da cadeia. Você vai ter que derivar pela regra da cadeia. Tá? Mas não tem problema. Ó, você vai derivar primeiro a função raiz quadrada. A função raiz quadrada, qual é a derivada dela? Fica 1 sobre 2 e a raiz. Vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz tudo que está dentro, aí vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a x. Tá? Então, vamos derivar o que está aqui dentro em relação a x. Qual a derivada de x quadrado? 2x. Qual a derivada de y ao quadrado? 0, porque eu estou derivando em relação a x. Então, isso aqui para mim é constante. Então, vai ficar só 2x. Aí aqui, ó, eu posso simplificar. O 2 com 2. Isso aqui vai ficar x sobre raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Quando você for derivar em relação a y, vai dar quase a mesma coisa, né? Porque, ó, derivando em relação a y, vou aplicar a regra da cadeia, vai ficar 1 sobre 2 a minha raiz. Só que, quando eu for multiplicar pela derivada do que está dentro, qual é a derivada de x quadrado nesse caso? É 0, que eu estou derivando em relação a y. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y. Então, vai ficar aqui, ó, 2y. Então, aqui vai ficar y sobre raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta dessa questão? Alguém tem alguma pergunta dessa questão? Tá tudo certo aqui? Tem nenhuma duvidazinha com relação a essa função aqui, essa derivada? Vocês têm certeza? Tem algo lá dentro que vocês querem me perguntar, assim, no coração de vocês? Tá tudo bem aqui? Tá, tinha uma pergunta boa aqui para fazer nessa questão, né? Olha, eu calculei a derivada parcial de h em relação a x. Foi isso daqui. Calculei a derivada parcial de h em relação a y. Foi isso daqui. O que significa que, para qualquer ponto x e y, você consegue calcular a derivada parcial de h em relação a x. Basta você substituir, né? No lugar do x, você coloca o valor, no lugar do y, você coloca outro valor. Tem algum valor que eu não poderia substituir direto aqui, para calcular as derivadas parciais? O 0, 0. No ponto 0, 0, eu poderia usar essa fórmula aqui para dizer qual é a derivada parcial? Não. O 0, 0 faz parte do domínio da minha função? Da função original? Sim, né? Tá aqui, ó. O domínio dela é todo R2. Ok? Mas para a derivada, eu poderia jogar direto o 0, 0 aqui? Não. Isso significa que a derivada parcial em 0, 0 não existe? O que vocês acham? Não necessariamente. Pode ser que exista, pode ser que não exista. E como é que você descobre? Aplicando o limite. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma função onde você não poderia escapar. Você ia ter que usar o limite. Vou calcular só para x, mas para y é análogo, tá bom? Então, ó, isso tudo que a gente fez aqui, ó, até escrever aqui, ó. Até escrever aqui, ó. Só serve para x e y diferente de 0, 0. Ok. Se o x for diferente de 0, 0, ok, você joga isso aqui, não tem problema nenhum. E quando ele for 0, 0? É isso que a gente vai ver agora.
Aí você pensa assim, e agora, o que eu faço? Vou colocar aqui, para xy igual a 0,0. Gente, toda vez que você ou está em dúvida, ou você percebe que não dá para aplicar regras de derivação direto, aí você vai ter que correr para o limite. Você vai ter que correr para a definição. Então, ó, já que eu percebi que eu não vou poder usar a regra direto, vou ter que usar a definição mesmo, usando a definição de limite para calcular essa derivada parcial. Então, ó, eu vou calcular a derivada parcial de g, não, de g não, é h, né? Vou calcular a derivada parcial aqui da função h em relação a x primeiro. Qual é o ponto que eu estou considerando? É o ponto 0, 0. Vou colocar aqui, ó, 0, 0. O que é calcular essa derivada parcial usando a definição de limite? Vai ficar limite. Aqui eu já usei de novo a h, né? Então vou ter que colocar outra letra para cá. Vou colocar t. T é um bom. Limite quando t tende a 0 da função h. Quem está variando é o x ou é o y? É o x que está variando. X que está variando. Então vai ficar aqui, ó, x mais t. Só que o x é 0, então vai ficar 0 mais t, tá? 0 mais t em x. O y está paradinho. Onde? No 0. Vai ficar h de 0 mais t, 0, menos h de 0, 0. Dividido por t. Entenderam essa parte aqui? Eu só coloquei na definição de limite. Lembrando que o x aqui é 0 e o y é 0. Só que o x está variando. Então vai ficar 0 mais t e aqui só 0. E aqui 0, aqui 0. Então pronto, ficou assim. Tá, agora vamos lá. Isso aqui vai ficar igual ao limite. 0 mais t é t, né? Então vai ficar h de t0 menos h de 0, 0. Dividido por t quando t tende a 0. Tá, e agora? Eu vou substituir os valores. Lembrando que o meu h é essa função aqui, né? Ó, h de xy é a função raiz de x² mais y². Então, quem vai ser a função h? T0. No lugar do x eu vou colocar t, no lugar do y eu vou colocar 0. Quem vai ser a função h? 0, 0. Vou colocar 0 aqui, 0 aqui. Vai dar quanto? Vai dar 0, né? Isso daqui vai dar 0. Você joga aqui 0, 0, isso aqui dá 0. Então, e aqui vai ficar igual ao limite. Bom, no lugar do y eu vou colocar 0, vai zerar. No lugar do x eu vou colocar t. Então, vai ficar raiz de t² sobre t. Isso quando t tende a 0. Tá? Ficou assim. Quanto é a raiz de t²? Módulo de t, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite do módulo de t sobre t quando t tende a 0. Esse limite existe? Se eu não sei, como é que eu vou saber? Calculo os laterais. Vamos calcular os laterais nesse caso. Então, ó, vamos 2 aqui. Dois casos. Primeiro caso, quando t tende a 0 pela direita. Se o t tende a 0 pela direita, quanto dá esse módulo aqui? Vai dar o próprio t, né? Porque se o t é positivo, o módulo é ele mesmo. Correto? Então vai ficar t sobre t. Simplificando, isso aqui vai dar igual a 1. Segundo caso, limite quando t tende a 0 pela esquerda. Se é pela 0 pela esquerda, quer dizer que esse t é negativo. Se o t é negativo, o módulo de t vai ser igual a quanto? A menos t. Tá? Então, vai ficar menos t sobre t. Simplificando, isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, os limites laterais darem iguais? Não. Então, esse limite aqui existe? Não. Então, a derivada parcial nesse ponto existe? Não existe. Tá? Não existe a derivada parcial. Então, vou colocar assim aqui. Só simplificar. Derivada parcial de h em relação a x, nesse ponto 0, 0, ela não existe. Para y vai dar no mesmo. Você pode até fazer em casa. Mas para isso, o mesmo raciocínio também vai dizer que ele não existe. Tudo bem? Então, para aquela função ali, aquelas fórmulas servem para todo x, y diferente de 0, 0, mas quando é para 0, 0, aplicando o limite, eu provei que o limite, as derivadas parciais não existem. Tá bom? Interessante, né? Então é isso. Vamos continuar aqui
nosso slide. Tá, e quando o limite for para 3 variáveis, né? O que acontece aqui, ó? De modo análogo, se f é uma função de 3 variáveis, o que acontece? Derivar f parcialmente em relação a x, na verdade, é o quê? É o x que está variando, né? Então, o y e o z vão ser o quê? Constantes. Se você vai derivar parcialmente em relação a x, então x está variando e y e z são constantes. Por isso que o limite ficou assim agora. Ó. Y e z estão paradinhos. Derivar em relação a y é deixar o y variar, deixar o x e o z paradinhos, fixados. Opa, outra pergunta. Sim. Olha, excelente pergunta. Qual é seu nome? Vitor de... Tá, o Vitor de Engenharia Elétrica fez uma excelente pergunta, né? Que é uma pergunta, na verdade, intrigante. Acho que todo mundo que se depara com módulo tem essa dúvida. Professor, por que que aqui eu tinha módulo de t? Quando t tende a zero pela esquerda, deu menos t. Não era para dar um valor positivo, se é módulo? E é verdade, Vitor, mas olha só. Eu vou relembrar aqui só... Vou usar aqui o quadro 2 mesmo. Vou relembrar aqui, rapidamente, a definição de módulo. A função modular ela é uma função definida por partes. Como é que você define a função módulo de x? Por definição, ela é assim, ó. Ela é x, se o x for maior ou igual que zero, e ela é menos x, se x for menor que zero. Mas como assim, professor? Menos x? É. Porque, ó, por exemplo, vamos colocar aqui valores para x. Tá? Por exemplo, vamos colocar, aqui no lugar do x, bora colocar 3. Aí eu te pergunto, 3, só olhando para cá, o que está dentro, 3, é maior ou igual que zero ou é menor que zero? Maior ou igual que zero. Então, quando é maior ou igual que zero, eu mantenho ele mesmo. Então, módulo de 3 é igual a 3. Agora, eu vou colocar aqui um valor negativo. Então, olha só, módulo de menos 2, por exemplo. Menos 2 se encaixa aqui em cima ou aqui embaixo? Embaixo. Por isso, ó, que aqui embaixo, já que ele é menor que zero, então vai ficar menos ele mesmo. Menos 2. Quanto é menos 2? É mais 2. Deu para entender mais ou menos agora? Então, quando o valor é negativo, quando aqui dentro o meu valor é negativo, o que eu estou dizendo na prática, na verdade, é aqui, ó, se aqui dentro for um número não negativo, mantenha o sinal dele. Mas se aqui dentro for um número negativo, então troca o sinal dele. Como é que troca o sinal? Multiplicando por menos 1. Entendeu? Então, aqui, voltando para cá, ó, quando eu faço t tendendo a zero a valores negativos, eu estou com o quê? Eu estou com menos 0,01, menos 0,0001, menos 0,001, certo? Quando você joga esses valores menos 0,001 no módulo, o que vai sair? Menos o menos. Que foi o que eu fiz ali para menos 2. Então, se aqui eu tenho certeza que o meu t é negativo, como é que ele sai do módulo? Com menos t, ou seja, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, esse menos aqui não quer dizer que esse número todo aqui é negativo. Não. Esse menos quer dizer que eu quero trocar o sinal dele, porque já era negativo. Quando eu troco o sinal dele, fica positivo. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Ou mais ou menos, né, Vitor? Tá, então vamos voltar para cá. Ó. Vamos voltar para cá. Essa parte aqui, ok? Para a gente? Então, ó, se aqui dentro eu tenho certeza que o número é positivo, eu mantenho ele do jeito que ele está, não mudo nada. Mas se eu tenho certeza que aqui ele tem um número negativo, aí eu tenho que trocar o sinal dele. Ó, porque eu não posso deixar ele do jeito que ele está. Se eu deixasse ele do jeito que ele está, ia ficar menos 2. Não pode. Quero que sempre seja positivo. Então, aqui esse menos é para representar que eu vou trocar o sinal dele. Então, toda vez que você tem certeza que aqui dentro é um número positivo ou é zero, não faz nada com ele, deixa como está. Mas se você tem certeza que aqui dentro é um número negativo, então, meu filho, troca o sinal dele. Tem que trocar. Porque é módulo, vai ter que dar positivo no final. No caso aqui, quando o t tende a zero pela esquerda, existe alguma chance desse t ser positivo? Não, porque está do lado esquerdo. Ó. Lembra da reta? Eu tenho aqui a reta.
aqui está o zero. Eu estou me aproximando pelo lado esquerdo. Então, estou me aproximando com valores sempre aqui do lado esquerdo. Esse, depois esse. Essa galera aqui, ela pode ser positiva em algum momento? Nunca. Ela vai ser exatamente zero? Não, também, porque a tendência nunca vai ser o próprio zero. Então, essa galera aqui, ela é sempre negativa. Sempre. Se você tem certeza que dentro do módulo tem algo negativo, então, saindo dele vai ficar menos esse valor, para poder ficar positivo. Então, eu só estou tentando misturar ali a função definida por parte com a ideia de módulo, para cá. É que nem a gente estava falando só aqui com valores. Se você joga menos 1, vai ficar menos menos 1, menos 2, vai ficar menos menos 2, menos 10, vai ficar menos menos 10. Só que aqui não é um valor fixo, é t, mas eu sei que esse t é negativo, então tem que ficar menos t, que eu quero trocar o sinal dele. Diga lá, Vitor, qual é essa dúvida? O que que... Boa pergunta. Por que que aqui no final ficou negativo, né? Essa que é... Diga lá. Tá, ó, na verdade, Vitor, os dois, aqui, ó, tanto dentro do módulo quanto aqui embaixo, o t está tendendo a zero pela esquerda. Correto? Zero pela esquerda. Só que aqui em cima, como é módulo, ele não vai deixar esse t ficar negativo. Ele vai trocar o sinal dele para positivo. Como é que troca o sinal? Menos t. Então, aqui em cima, o menos t é positivo, o menos t. Porque o t sozinho é negativo. Entendeu? O t sozinho é negativo, então o menos t é positivo. E aqui embaixo eu tenho só t, só que o t sozinho, sem o menos, é negativo. Aí, mais com menos, vai dar menos. Entendeu agora? Muito bem, Vitor. Mas foi uma excelente pergunta mesmo, tá? Palmas para o Vitor. Muito boa. Muito bem, Vitor, é isso mesmo. Mais alguma dúvida? Não? Muito bem. Ok, agora estou satisfeito. Agora que eu vi que o Vitor entendeu, então vamos lá. Voltando para cá, para o slide, tá? A gente estava derivando agora com 3 variáveis, parcialmente em relação a x, y e z. Então, o que é derivar parcialmente em relação a z? Deixa o x e y paradinhos, fixos, e varia só o z. Então, aplica o limite aqui com z. Claro que na prática a gente não vai usar o limite, a não ser que seja uma situação que eu só posso usar o limite. Na prática, eu vou fazer o que a gente estava fazendo antes. Considerar duas variáveis constantes e derivar só uma. É isso que a gente vai fazer. Ó, por exemplo, vamos resolver essas daí, né? Tem 2 só. Tá, vamos derivar aqui. Claro que eu não vou derivar tudo, tá, gente? Até porque você já percebe que é uma coisa assim bem mecânica, essa parte aí. Vou fazer aqui no segundo quadro. Exercício 1. F de x, y, z igual ao seno Tá, vamos lá, gente. Nesse caso aqui, eu tenho uma função de 3 variáveis. Então, quantas derivadas de primeira ordem eu tenho? 3. Posso derivar em relação a x, em relação a y, em relação a z. Se eu derivar isso aqui em relação a x, como é que vai ficar? Ah, outra coisa, tá, gente? Não existe só essa notação aqui, ó. Del f, del x. Não. Tem outras notações também que são mais curtinhas. Por exemplo, podia colocar só isso daqui, ó. Um f com um x embaixo. Isso aqui também já me diz que eu estou derivando f em relação a x. Nesse caso, eu vou usar isso aqui porque fica mais limpo aqui o quadro, né? Mais enxuto. Então, ó, eu vou derivar isso aqui em relação a x, só que isso aqui é uma função composta, né? Então, eu vou derivar a primeira função seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de x, y, z. E agora eu vou derivar o que está aqui dentro, em relação a x. Quando eu derivar aqui dentro em relação a x, ó, y e z são constantes para mim. Então, eu conservo elas. E derivo só x. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, vai ficar só yz aqui fora. Y vezes z. Acabou. Essa é a minha derivada em relação a x.
Entendeu? Então, eu conservei essas duas, porque elas eram constantes, e aí eu derivei só o x, que ficou 1. Então, ficou assim. Derivando essa função em relação a y, de novo, derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno do que está aqui, vezes derivada do que está aqui dentro. Só que agora, ó, quem é constante para mim? X e z. Então, x e z eu vou conservar. E qual a derivada de y em relação a y? É 1. Então, ficou assim. Por último, derivada aqui em relação a z, também vai ficar cosseno de x, y, z, derivado do que está aqui dentro, em relação a z. Então, aqui é constante, eu vou conservar, derivado de z em relação a z é 1. Vai ficar só x, y. Então, essas aqui são as 3 derivadas parciais para essa minha função. Tudo bem? Tudo certo? Ok, vamos fazer o segundo exercício agora. A minha função g, vamos lá para o slide para ver. Ela é x, y, z sobre x mais y mais z. Aqui eu só vou calcular uma derivada parcial, o resto é análogo, tá? O resto você pode fazer em casa. Eu vou aplicar a derivada parcial em relação a z, nesse caso aqui. Então vamos lá, vou derivar g em relação a z. Nesse caso, você tem uma fração aqui, então eu vou aplicar a regra do quociente da derivada. Então, isso aqui vai ficar igual a derivada do de cima. Vamos derivar o de cima em relação a z. Então, ó, x e y é constante, vou conservar, e vou derivar z em relação a z, que é 1. Vai ficar só xy. Vai ficar xy vezes o de baixo, sem eu derivar, vai ficar x mais y mais z. Aí, o que mais tem na fórmula aqui? Menos o de cima sem derivar agora, tá? Vai ficar xy, z, vezes a derivada do de baixo. Derivando aqui o de baixo em relação a z, quanto é que fica essa derivada aqui? 0. Aqui? 0 também, não. Derivando só o x em relação a z é 0, porque x para mim é constante. 0, aqui é 0 e aqui? 1. Então, aqui é 1 só, vezes 1. Dividido pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar x mais y mais z ao quadrado. Olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou distribuir o xy, só que eu não vou distribuir com todo mundo. Eu vou distribuir só com esse último aqui, ó, xy, só com z. O resto eu vou deixar aqui ainda. Por quê? Porque quando eu percebi que bem aqui eu tenho menos xyz. E quando eu multiplicar esse com esse, vai ficar xyz. Aí eu quero cancelar. Então, vai ficar igual. Aqui vai ficar xy. Dentro do parênteses vai permanecer o x mais y. Só que fora do parênteses eu vou multiplicar esse vezes esse. Vai ficar xyz menos xyz dividido por x mais y mais z ao quadrado. E aí, ó, só simplifico esse com esse. E no final vai ficar xy vezes x mais y dividido por x mais y mais z ao quadrado. Acabou. O resto, como eu já falei, eu vou deixar para casa. Então, mas você vai aplicar as mesmas regras, a mesma coisa, né? Só que você vai derivar em relação a x e em relação a y. É claro que vai mudar, principalmente aqui em cima, né? Quando você for derivar em relação a x, é que vai aparecer z, y, z mais y. Quando você derivar em relação a y, vai aparecer x, z e aqui x mais z, que são funções diferentes. Ok? Alguma dúvida aqui? Tudo certinho? Tá. Então, a gente já tem aqui uns minutinhos, né? Mas pelo menos não falta muita coisa para a gente terminar aqui a aula. Tá, a gente vai agora para a interpretação geométrica. Claro que a gente já viu um pouco de interpretação geométrica, mas agora a gente vai dar mais alguns detalhes. Olha só. Se z é uma função derivável em AB, né? Então, ou seja, o que é ser derivável para a gente? As derivadas parciais existirem. Tá? Então, definição de derivável agora. Uma função ela vai ser derivável se todas as suas derivadas parciais de primeira ordem existirem. Então, se for uma função de 3 variáveis, tem 3 derivadas parciais para existir. Se for de 5 variáveis, 5 derivadas parciais têm que existir. Tá, então, digamos que eu tenho uma função aqui que ela é derivável. Aí você já sabe que quando você fixa y igual a b,
Então, o que você está fazendo? Você está pegando o gráfico dessa função, fazendo um corte com um plano e olhando o traço. O traço é aquela curva ali que ficou na interseção. Então, logo, a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto AB é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção, nesse ponto, no ponto A, B e f de AB. De modo análogo, não está aqui, mas de modo análogo, a derivada parcial de f em relação a y vai ser também o coeficiente angular da reta tangente, só que quando você faz a interseção com outro plano. Digamos que você tem esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é o paraboloide, é a função f igual a x² mais y². Aí eu vou fazer um corte, ou seja, eu vou fixar aqui, ó, x igual a a. Tá? O meu a aqui é igual a 1. Então, ó, eu estou fixando, para essa função aqui, eu estou fixando x igual a 1. O que é fixar x igual a 1? É eu fazer a interseção da superfície da minha função com esse plano x igual a 1. Então, na verdade, eu estou pegando a minha superfície e fazendo um corte nela. Ó. Um corte aqui com esse plano que está em vermelho, que é o plano x igual a 1. Pois bem, quando isso acontece, isso aqui me gera uma interseção. Essa interseção, ó, bem aqui. Tá, você concorda comigo que quando eu pego esse gráfico aqui, ó, esse gráfico azul, e faço um corte com um plano vermelho, a minha interseção vai me dar isso daqui, ó, vai me dar esse traço aqui, que na verdade é uma parábola, né? Então, ó, vou até tirar esse e esse. Então, ó, quando eu faço aquele corte, o que sobra para mim é essa parábola. Então, se eu quero considerar um ponto aqui, ó, esse ponto bem aqui, calcular a derivada parcial seria calcular a reta tangente a esse ponto, para essa interseção. Então, eu estou calculando, na verdade, a equação, ó, o coeficiente angular desta reta tangente aqui. Então, o que na verdade é intuitivo, né? Porque o que a gente aprendeu? Que quando você fixa x igual a um valor, você corta a sua superfície. Isso te dá uma função de uma variável só. E para a função de uma variável só, como é o gráfico dela? É isso daqui, ó. É uma curva plana. E o que é calcular a derivada em um ponto de uma curva plana? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, basicamente, ó, isso que a gente está fazendo. Calculando o coeficiente angular desta reta aqui nesse ponto. Claro que se eu mexer aqui o ponto, ó, o coeficiente angular ele vai mudando. Mas lembrando que de onde veio essa minha função aqui, essa minha parábola? Veio da interseção dessa superfície com esse plano. Entenderam, gente? Tá, vamos fazer esse exercício aí. Então, seja essa função f de x, y igual a seno de x mais e elevado a y, determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Olha, preste atenção. Ele está falando aqui no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Então, nesse caso aqui, quem é que eu estou fixando? Estou fixando o y ou o x? Primeiramente, né? Eu estou fixando primeiramente o y, porque eu quero calcular no plano y igual a 0. Então, quem está fazendo o corte é o plano y igual a 0. Ok? Então, ó, eu faço o corte em y igual a 0, no plano y igual a 0, eu calculo a derivada parcial. Derivada parcial em relação a x ou em relação a y? Em relação a x. Então, eu calculo a derivada parcial em relação a x, o meu y está paradinho lá no 0, e depois eu calculo essa derivada parcial para x igual a 0 também. Ok? Então, primeiro eu fixo o y, calculo a derivada parcial, depois eu vou fixar o x também, para calcular, fazer lá a equação da reta tangente. Então, bora voltar para cá, para o exercício. A gente vai fazer aí no quadro, então, essa questão. Muito bem, vou fazer aqui no último quadro. Ó, pensei, gente, que tem... Esse assunto aqui está tranquilo para a gente, né? Então, estude bastante. Na sexta-feira, resolva muito exercício com o monitor. Então, ó, exercício. Eu tenho essa função, f de x, y, igual seno x mais e elevado a y. Aí, ó, o meu plano y é igual a 0 e o meu ponto é o ponto x igual a 0, né? Então, é o ponto 0, 0, na verdade, já que o meu y já é 0.
Então, vamos lá. Ele quer a equação da reta tangente ao traço, ou seja, a interseção dessa superfície aqui com esse plano. Aí já me deu um ponto. Qual é o ponto? É esse ponto aqui, no ponto 0, 0. O meu y já está parado aqui, depois eu paro o x também para x igual a 0. Primeira coisa que eu vou fazer, já que eu quero a interseção desta função aqui com este plano, então eu vou calcular a derivada parcial aqui em relação a x, porque o meu y está parado. Então, venho aqui ó, e calculo derivada parcial. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada parcial de f em relação a x geral, para essa questão aí. xy igual. Bom, derivando parcialmente em relação a x, meu y é constante, né? Derivada do seno de x, quanto é? Cosseno. E a derivada desse daqui vai ser quanto? Vai ser 0, né? Porque, ó, y é constante, então isso aqui é constante, então vai ficar só cosseno de x. Muito bem. Então, a derivada parcial dessa função em relação a x é a minha função cosseno de x. Agora, eu vou calcular a minha derivada parcial para esse ponto aqui, que é o ponto 0, 0. Eu venho aqui, ó, calculo a minha derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0. Aqui ficou fácil porque nem depende mais de y, né? Então, só substituo. No lugar do x, eu coloco 0. Vai ficar cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Só que, o que é essa derivada parcial aqui, gente, em relação a x nesse ponto? Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto aqui. Isso na interseção dessa função com esse plano. Como é que eu acho a equação de reta tangente? Você já sabe fazer isso. Olha só, equação da reta tangente. Equação da reta tangente. O que é a equação da reta tangente? Lá no cálculo 1 era assim, né? Você fazia y menos y0 igual. Aí aqui era y', né? Y' só que aplicado no ponto, x igual a x0, vezes x menos x0. Não era assim que você fazia? Y0 e x0 era o ponto que você estava considerando, e aqui era a derivada, só que a derivada aplicada no ponto também. Tá? Só que, e agora, né? E agora, como é que vai ficar essa minha equação? Ela vai ficar análoga. Porque olha só. O meu y está fixo. Lembra quando a gente estava fazendo gráficos de funções de duas variáveis? Aí eu falava assim, olha, gente, faça o esboço no plano, por exemplo, xz. Quando eu falava de xz, o que você fazia com y? Você fixava ele no 0. Aí, quando eu pedia assim, faça o esboço no plano YZ, o que você fazia com o x? Fixava ele no 0. Então, na verdade, a equação da reta tangente nesse caso, vocês concordam comigo que, para esse caso específico, vai ser no plano XZ? Por quê? Porque eu estou fixando no plano y igual a 0. Correto? Então, para eu fazer essa equação da reta tangente, basta eu fazer no plano, usando os eixos x e z. Então, vai ficar assim, ó, a equação da reta tangente vai ficar z, porque não é mais o eixo xy, é o eixo xz, onde eu estou, z, menos o meu ponto. Qual é o meu ponto? É o f de 0, 0. Tá? Esse é o ponto que eu estou considerando. Por quê? Porque o y é 0 e aqui o x também é 0. Igual. Quem é a minha derivada agora, que é o coeficiente angular da reta tangente? É com a derivada parcial. Então, vai ficar derivada parcial de f em relação a x, porque eu estou no plano xz, no ponto que eu coloquei, que é o ponto 0, 0. Aí aqui, vezes x menos x0, que é o 0. Então, é isso aqui. Tá? Ou seja, é a mesma equação de antes. Mesma equação, só muda que você não está mais no plano xy, você está no plano xz. Por isso que aqui apareceu o z. Só que, claro, agora você tem noção de duas variáveis, né? Então, aqui, quem é o z0? O z0 é quando você substitui f pelo ponto aqui, né? Já que isso aqui é igual a z também. Você pode chamar isso aqui de z, se você quiser. Agora, basta eu colocar os valores. Quanto é f de 0, 0? Bora colocar aqui, ó. F de 0, 0. Vai ficar seno de 0. Quanto é o seno de 0? É 0. E aqui, elevado a 0, que é 1. Então, aqui vai ficar z menos 1 igual. Essa derivada parcial nesse ponto também é 1. Vai ficar 1. E aqui, x menos 0 é x. Vai ficar só 1 vezes x.
Então, ó, a minha reta tangente vai ser z igual a x mais 1. Então, essa daqui é a minha equação da reta tangente, isso quando o meu y está fixo no zero. Tá? Então, essa aqui é a minha equação da reta tangente. Alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Claro que eu também poderia fazer, ó, isso aqui foi para o plano y igual a zero, eu poderia fazer para o plano x igual a zero. Aí, o que ia mudar? Que aqui eu ia ter que fazer a derivada parcial em relação a y. Aí já não ia mais ser isso daqui, ia ser e elevado a y. E calcular depois no 0, 0, que ia dar 1 também. Quando chegasse aqui, ia ficar a mesma coisa, z menos f de 0, 0. Aqui ficaria a derivada parcial em relação a y, e aqui ficaria y menos, nesse caso ia ser 0 também. Então, vocês iam ver que ia dar a mesma coisa, só que aqui ia ficar z igual a y mais 1, que coincidiu nesse caso, mas poderia não coincidir. É isso, aí o resto que então fica para casa aí, esse outro, a derivada parcial em relação a y agora. Pois bem, então a gente só tem 10 minutos, né? Mas dá tempo para terminar aquela tranquilamente, porque o último assunto é bem breve. Então vamos falar agora sobre gradiente. Gradiente é só uma definição nova que eu vou trazer para vocês, mas ela é bem fácil de entender. Então eu só vou mostrar aqui rapidamente, a gente vai fazer alguns cálculos aqui de gradiente, depois a gente vai encerrar nossa aula. Então o que é o gradiente? Olha só. Se f é uma função de duas variáveis, então o gradiente de f vai ser uma função vetorial, onde quem vai ser essa função vetorial? As coordenadas dela vão ser as derivadas parciais da minha função. Então, se você tem uma função de duas variáveis, ó, se você tem uma função de duas variáveis, é possível você calcular quantas derivadas parciais de primeira ordem? Duas, né? Em relação a x e em relação a y. Então, você vai pegar essas derivadas parciais e vai compor um vetor. Esse vetor é o que eu estou chamando de gradiente. Ah, professor, mas por que eu ia querer fazer isso? Pegar as derivadas parciais, colocar dentro de coordenadas e formar um novo vetor, formar uma função vetorial. Por que eu ia querer fazer isso? Isso aqui tem muita aplicação muito boa na engenharia. Só que a gente não vai ver as aplicações ainda, mas no futuro a gente vai perceber que esse gradiente aqui ele tem uma aplicação geométrica excelente, tá? Que tem a ver com a taxa de variação ali da sua função. Mas por enquanto vai ficar só na definição mesmo. Então, vamos lá. Claro que se a função for de 3 variáveis, então quantas derivadas parciais eu tenho possíveis, né? De primeira ordem, tenho 3 derivadas parciais possíveis. Então, a minha função aqui, ó, gradiente, vai ser um vetor com 3 coordenadas. Primeiro em relação à derivada parcial em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Aí eu escrevo assim ou eu escrevo aqui, ó, conforme a minha base canônica. Então é isso. Para encerrá-lo, vamos fazer só mais esses 2 exercícios. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou fazer lá no primeiro quadro. Vamos lá, gente. A primeira função é só essa daqui, ó, x² mais y². Isso aqui é só para a gente entender melhor o gradiente. Eu tenho essa função, ele quer que calcule o gradiente. Para você calcular o gradiente, você tem que calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Então, eu tenho que olhar para essa função, como ela tem 2 variáveis, então ela tem 2 derivadas parciais possíveis de primeira ordem, que é a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Então, eu vou calcular primeiro as derivadas parciais. Bom, a derivada parcial de f em relação a x primeiro, ou seja, eu vou considerar que y é constante. Então, vamos lá, qual é a derivada de x²? 2x. Aí, mais a derivada disso daqui. Quanto é a derivada disso daqui em relação a x? 0, porque isso aqui é constante. Então, é 0. Então, vai ficar só isso daqui. Agora, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y, para a mesma função, só que em relação a y. Então, isso aqui, para mim, é constante. Derivada da constante é 0. E vou derivar só isso daqui. Qual é a derivada disso daqui? 2y. Ó, agora que eu calculei as 2 derivadas parciais, quem vai ser o meu gradiente dessa função? Então, ó, o gradiente de f, ó, você representa o gradiente com esse símbolo aqui, que é o nabla. Então, ó, o gradiente da minha função f, ela é um vetor, ela é uma função vetorial. Nesse caso, se eu tenho 2 variáveis, então esse vetor vai ter 2 coordenadas. Na primeira coordenada, eu vou colocar a derivada parcial em relação a x, que nesse caso é 2x.
E na segunda coordenada, eu vou colocar a derivada parcial em relação a y, que é 2y. Então, este daqui é o meu vetor gradiente para essa função de duas variáveis. Só isso. Tá? E você percebe, claro, que isso aqui é uma função vetorial, então, para cada ponto, você vai ter aqui um vetor diferente. Isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque na função vetorial que a gente estava acostumado, você só precisava de um parâmetro t. Você dava um parâmetro t e ele te dava um vetor de duas variáveis, por exemplo, duas coordenadas. Aqui não, você vai ter que dar dois parâmetros para ele. Ó. Você vai ter que dar um ponto xy e ele vai te dar um vetor. Então, é como se você estivesse colocando aqui um elemento do R2 e ele te devolvendo um elemento do R2 também. Mas isso são detalhes, né? Mas o importante mesmo é que a definição é essa. Então, quer calcular o gradiente, deriva parcialmente, depois só compor aqui o seu vetor. Para encerrar, vamos fazer aí o último exercício, que está no slide de vocês. Vamos só voltar para o slide, só para eu ver como é que é a minha função. Tá aí, a minha função g de xy é igual 2x cosseno de x mais 2y. Essa aqui é interessante para a gente fazer. Vamos lá. Eu vou calcular isso daqui. Ó, de propósito, para essa função, eu vou calcular logo a derivada parcial em relação a y. Tá? De propósito, você vai entender por quê já. Vou usar essa anotação aqui, g, vou colocar o y aqui embaixo. Estou derivando parcialmente em relação a y, esta função. Se eu estou derivando em relação a y, então, para mim, onde tem x, x é uma constante. Então, por exemplo, na hora que eu for derivar tudo isso daqui, 2x para mim não é constante, então eu vou conservar ele. Vai ficar 2x. Aí eu vou derivar só o cosseno aqui, que é uma função composta. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar aqui, ó, menos seno. Aí aqui eu mantenho o meu argumento aí, que é x mais 2y. Até colocar o colchete aqui. Aí, vezes o que está aqui dentro. Derivado do que está aqui dentro. Derivar o que está aqui dentro em relação a y, quanto é que vai dar isso daqui, gente? 2, porque aqui vai ser 0 e aqui vai ser 2. Então, aqui eu vou colocar 2. Agora, eu só vou arrumar essa minha função. Ó, já que tem o menos, vai ficar menos aqui na frente. Menos, e 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar menos 4x seno de x mais 2y. Pronto, terminamos a derivada parcial em relação a y. Agora eu vou derivar parcialmente em relação a x. Por que eu deixei x por último dessa vez? Porque perceba que quando eu for derivar em relação a x, já não vai mais ser a mesma coisa. Por quê? Porque agora quem é constante é o y. Então aqui, ó, aqui fora, você vai ter que aplicar o quê? A regra do quê? Regra do produto. Porque você tem duas funções aqui que dependem de x. O 2 não, o 2 pode conservar ele logo. Ficar aqui 2, abre logo o colchete e vamos lá, vamos derivar a regra do produto. Então vai ficar a derivada de x em relação a x, que é 1, vezes o segundo sem derivar. Vai ficar cosseno de x mais 2y. Aí mais, conserva esse agora, x, e deriva esse. Derivada desse, menos seno, vai ficar menos seno do x mais 2y. Só que aqui ó, ainda tem a derivada do que está aqui dentro. Só que quando a derivada do que está aqui dentro em relação a x é 1. Né? Aqui é 0 e aqui é 1. Então, vai ficar do jeito que está aqui. Pronto, mas é isso. Agora só tem que arrumar isso aqui direito. Né? Aqui vai ficar igual. Eu já vou multiplicar logo. 2 vezes cosseno. Vai ficar 2 cosseno de x mais 2y. Aí que vai ficar menos, vai ficar menos x seno de x mais 2y. Pronto. Calculei as derivadas parciais. Agora eu consigo calcular, então, o meu gradiente. Consigo dizer que é meu gradiente. Vou encerrar aqui no último quadro.
Tá, então quem vai ser o gradiente da minha função g? Vai ser o vetor, onde na primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x, por mais que eu tenha calculado primeiro em relação a y, mas aqui, por definição, a primeira coordenada é a derivada em relação aqui à primeira variável e a segunda em relação à segunda. Então, o que eu faço agora? Eu vou só substituir. No lugar dessa derivada aqui, eu vou colocar tudo isso daqui, ó, que vai ficar uma coisa meio grande, mas é isso mesmo. E o outro, eu vou colocar isso aqui, derivada parcial em relação a y. Então, só vou substituir lá. Então, vai ficar gradiente de g igual. Aí, no primeiro, vai ficar 2 cosseno de x mais 2y menos x vezes seno de x mais 2y. E na segunda coordenada, vai ficar a derivada parcial em relação a y, que é menos 4x seno de x mais 2y. E aqui, então, essa é a minha função gradiente. Esse é meu vetor gradiente para a minha função g. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo bem, gente. Então, ó, na próxima aula, nós vamos estudar derivadas parciais de ordem superior. Também nós vamos estudar a regra da cadeia para as derivadas parciais. Então, não faltem. Lembrando que sexta-feira agora tem monitoria normal. Só não vai ter prova, mas vai ter monitoria. Você vai ficar 1h40 resolvendo o exercício e se preparando para a prova da semana que vem. Então, é isso. Bom feriado amanhã. Até sexta e depois também até segunda-feira. Até mais.